Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje a gente começando um programa super especial, a gente que está vivendo esse momento histórico tão importante na sociedade brasileira, né? Na sociedade latino-americana também, e em partes do mundo, né? Que é o campo do processo civilizatório, que às vezes e por vezes dá um passo atrás na concepção da humanidade, do processo de cidadania. E para a gente conversar sobre esse assunto, hoje nós vamos entrevistar o professor Hugo Cavalcante. A gente vai falar um pouquinho dessa condição que a gente está vivendo, né, hoje, e entender também o nosso processo civilizatório. Professor, seja muito bem-vindo ao Cultura Geral, bem-vindo às terras das Alterosas, né, e também a esse campo um pouco frio aqui, temperado de Curitiba, aqui nas ondas do rádio da TV Banqueta em Minas e da Rádio Cultura de Curitiba. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Edson, pelo convite. É uma satisfação enorme conversar contigo, conversar com o público, né, de Curitiba, mas que também, assim, tem acesso pelo canal do YouTube, né, Cultura Geral, que também eu já acompanho há algum tempo, já vi algumas entrevistas, e podem ter acesso a esse campo de reflexão que é tão necessário nos dias de hoje, né? Professor, para a gente começar esse bate-papo, como é que a gente pode entender hoje o nosso processo civilizatório, já que a gente está vivendo, assim, cada dia que passa, a gente vive um desafio cada vez maior, né? O nosso processo histórico, ele traz esse desafio civilizatório? Edson, eu sempre costumo trazer algumas referências históricas e filosóficas para a gente poder compreender os dias de hoje, né? Aristóteles, na obra Política, ele tem um termo chamado zoon politikon, que significa dizer que o homem ele é um animal político, um animal social, ou seja, é da natureza humana o convívio. Ele não conseguiria viver isolado como outros animais, por exemplo, conseguiriam. Então, na formação de uma sociedade, na visão aristotélica, isso é um princípio da natureza humana. Outras concepções vão surgir na modernidade, por exemplo, como uma concepção contratualista, né, que vai dizer que a partir de um acordo, o ser humano sai do estado de natureza e passa a viver em sociedade, mas aí por interesses, né, interesses comuns, e esse acordo vai delegar a um governo que vai poder reger uma norma sobre os seus comandados. Mas uma das coisas que eu mais observo dentro do processo civilizatório é o seguinte questionamento: será que isso tem realmente uma conotação positiva? Porque sempre me estranhou o termo humanidade. Quando alguém fala assim, alguém assiste a um crime e fala assim, isso é desumano. Mas eu percebo que aquilo que a gente chama de desumano faz parte da natureza humana. Porque outros animais, eles quando matam, ou eles matam para consumir aquela carne, que é, digamos assim, um produto da sua caça e da sua sobrevivência, ou ele se protege. Nós não. Nós matamos, agredimos, nós fazemos às vezes por perversão, fazemos maldade, muitas vezes até com um certo prazer nisso. Então, eu começo a fazer o questionamento sobre a relação de humanidade seria uma relação realmente positiva. E quando a gente chega nos dias atuais e começamos a observar isso, a gente tem que fazer uma retrospectiva e tentar entender se realmente o processo civilizatório é um processo de comunhão entre os habitantes. Eu não sei se esse processo de comunhão, ele em algum momento foi pleno, se ele em algum momento ele foi satisfatório, mas a gente está vivendo, por exemplo, agora, o sexto processo de extinção de vida na Terra, e é o primeiro causado por um ser vivo, que somos nós. Então, acho que esse processo civilizatório, ele vem acompanhado de muitas manchas, né? Digamos assim, de muitos obstáculos
que são causados pelo próprio homem. Então, acho que há um paradoxo muito grande em afirmar que o processo civilizatório seria uma coisa com caráter apenas positivo. Eu acho que existe também muita negatividade naquilo que o homem realiza enquanto ação. Nesse sentido, o homem é lobo do homem, como dizia Thomas Hobbes? Eu acho que ele é até um pouco mais do que isso, né? O Hobbes, ele usa essa expressão quando ele se refere ao estado de natureza. E viver em sociedade é justamente o estabelecimento da harmonia e da convivência pacífica entre os seres humanos. Eu acho que o que a gente conseguiu fazer foi transportar a ideia de homem como o lobo do homem na civilização. Eu acho que não é só, não se limita ao estado de natureza a perversão de um homem sobre outro, mas sim no próprio estágio civilizatório, muitas vezes se funda a partir da exploração, do genocídio. Eu sempre questiono meus alunos sobre como eles veem a visão romantizada do que foi a chegada dos europeus nas Américas, né? E principalmente no Brasil. Aquela versão de dizer sobre escambo e de uma relação amistosa entre índios e os habitantes europeus. Então, eu costumo dizer a eles o seguinte, não houve essa visão romantizada na chegada dos europeus no Brasil. O Brasil foi explorado, houve genocídio, houve estupro, e foi assim que foi formada a nossa civilização. O Brasil, antes de virar uma sociedade, ele foi uma experiência econômica. Foi uma experiência do capitalismo latifundiário, escravocrata, exportador. Essa é uma experiência que fizeram aqui, e a partir disso, formamos aquilo que chamamos a sociedade brasileira. Então, digamos assim, fazendo uma passagem da formação da sociedade como um todo para aquilo que mais se aproxima de nós, que é o país em que nós vivemos, eu acho que nós somos marca de um processo exploratório e um processo de genocídio que ainda hoje perdura. Isso tem ligação com a obra de G.C. Souza, Elite do Atraso, quando a gente pensa que, até outro dia assistindo um curso dele, ele fala dessa origem, né? A gênese da criação do Estado brasileiro e como ela foi cunhada e criada no racismo e na exploração escravocrata. Tem a ver esses resquícios até hoje, quando a gente vê manifestações de pessoas. É óbvio, né, que a gente vai sempre trazer esses aspectos sociais também para a nossa conversa. Então, quando você vê determinado grupo da sociedade manifestando, né, e esse grupo tem cor, né, ele é hegemonicamente branco em determinados momentos, você consegue ver até pelas tomadas de imagem, isso é uma herança que a gente traz a partir dessa tomada de território que aconteceu pelos europeus e depois ela é amplificada com a escravização de pessoas e trazida para cá, para a América Latina, essencialmente para o Brasil, e isso produz a nossa sociedade, essa sociedade tão massacrada que a gente vive até hoje? Veja, Edson, que não é à toa que há uma tentativa de explicação daquilo que é o racismo estrutural, né? E eu acho que nesta obra do Gessé, como em outras obras dele, ele trabalha isso muito bem. Ele tem uma visão muito perspicaz acerca dos pensadores brasileiros, inclusive ele tem uma crítica muito interessante acerca do pensamento de Sérgio Buarque de Holanda, e as obras do Gessé Souza nos ajudam a compreender, por exemplo, o que é o racismo estrutural, né? Então, assim, existe a manifestação do racismo na injúria ou na prática do próprio racismo, mas a gente tem que entender que não é só na ação em que o racismo se efetiva. O racismo estrutural se compreende justamente nas bases da formação da nossa sociedade. Nunca houve um movimento de integração do povo negro na sociedade brasileira. Não é para se comemorar a data da Lei Áurea, não é uma data de comemoração, mas sim a resistência de Zumbi e de outros, da formação de outros quilombos. Tanto é que o Dia da Consciência Negra não é acerca da libertação dos escravos, que ali foi muito mais uma questão político-econômica. E as pessoas precisam entender
que não é coincidência quando você vai, por exemplo, no hospital e você não vê um médico negro. Não é coincidência quando você entra numa universidade e vê poucos professores negros. E não é coincidência que quem faz os serviços de limpeza, os serviços que são pouco remunerados, são pessoas negras. Isso é uma estrutura fortíssima, marcante da nossa sociedade. Então, eu acho que o Gessé, ele é pontual na análise dele. Essas relações, né, de ódio de uma classe sobre a outra é muito viva. Inclusive, o pensador, linguista e filósofo Noam Chomsky, na semana passada, ele falou que nunca viu um ódio tão grande de uma classe sobre a outra como existe no Brasil. A elite, principalmente, ela tem pavor do pobre, ela tem ódio. Ela não admite a possibilidade que o pobre possa ocupar espaços. A classe média é aquela classe que Marx já apontava como aquela que não percebe a consciência. Ela não tem consciência nenhuma, né? Porque ela está numa zona intermediária, muito mais próximo do pobre, mas acredita que está próximo da elite. Então, por isso que quando se fala que vão taxar as grandes fortunas, a pessoa da classe média, que está pagando um carro em 60 meses, né, que tem um comércio, ela acha que está se referindo a ela, quando ela já é taxada desde o dia que nasceu e não percebe isso. Então, essa vontade, esse desejo, né, que até a gente pode entrar na esfera psicológica, de pertencer a uma elite, demonstra a falta de consciência de que essa classe tem. Está aí o grande desafio para a sociedade brasileira, essa tomada de consciência de quem nós somos. Eu fiz uma enquete no meu Instagram sobre... esses dias eu tenho feito algumas no meu Instagram pessoal. Eu fiz a do Uber, fiz uma da possibilidade de venda da Petrobras e do Banco do Brasil. Eu acho que as duas mais importantes foram essas, das três. E é claramente, assim, você fica claro isso, dentro disso que você está falando, assim, como que a representatividade da classe média ela aparece nessas pesquisas. Pesquisas simples, né? Esse é o grande desafio da sociedade brasileira, de reeducar, aliás, reeducar não, de educar a nossa classe média, fazer com que a nossa classe média, que tem alguns privilégios, né? Tem um chuveiro quentinho, tem a possibilidade de colocar o filho numa boa escola, né? Que quando deveria todos usar a mesma escola, que é a escola pública, mas essa tomada de consciência, na sua experiência assim, de estudos históricos e também contemporâneos, você acha que nós temos alguma possibilidade de superar isso, professor? O Darcy Ribeiro, ele já falava, né, que a falta de investimento em educação no Brasil é um projeto, né? Então, para as elites empresariais, políticas, não é interessante educar o povo, né? Que um povo educado é um povo que vai se tornar cada vez mais crítico e é um povo que vai se voltar contra os desmandos que há tanto tempo nos desgovernam, digamos assim. Então, é claro que eu vejo uma via como esperança na educação. Mas esse projeto na educação tem que ser uma remodelação que, digamos assim, não pode ficar no campo da reforma, mas sim no campo de uma revolução. Uma revolução na educação, ela é urgente, em todas as esferas. Desde daquilo que é dado, da metodologia, do conteúdo, porque não há um preparo para a vida, né? As escolas no Brasil preparam para uma prova. Você entra na universidade, que vai ali digamos assim, te conduzir a uma área específica. E quando tu entras no mundo, o choque é muito grande. O choque de realidade é muito grande. A gente sai do ensino médio, por exemplo, sem ter noção básica de economia, de direito, sem saber o que é um imposto. Se você fizer uma pesquisa rápida, vá numa praça, num ambiente público, e pergunta o que significa a palavra política. É muito provável que algo em torno de 80% a 90% das pessoas não vão saber responder o que significa a palavra.
palavra política como polis, como cidade, como cidadania, participação. As pessoas não sabem o que é um voto proporcional e um voto distrital. As pessoas não sabem o que é uma democracia direta e uma democracia representativa. Mas isso não é culpa delas, isso é um projeto. Isso é um projeto de alienação, que é um termo que cada vez mais fica em evidência. E esse projeto, para dar certo, a população ela não pode ser educada. O pensador italiano Norberto Bobbio, ele tem uma obra chamada O Futuro da Democracia, e ele fala das 6 promessas que a democracia não cumpriu. E a 6ª promessa é exatamente a sociedade educada. Quer dizer, a democracia prometeu que iria educar as pessoas, para que as pessoas pudessem cada vez mais participar da coisa da cidade, da coisa da polis, da política. Mas essa promessa não foi cumprida. E aí é que você percebe o grande risco que a democracia traz quando não cumpre essas promessas, como, por exemplo, possibilitar a ascensão de políticos que são autoritários. Lembrem-se que o totalitarismo, o regime totalitarista que surge na Alemanha e na Itália, né, nazismo e fascismo, eles nascem dentro de um processo democrático. Ele não é imposto, ele é conquistado, ele tem uma adesão muito grande da população, eles ganham pelo voto, e aí sim, quando chegam ao poder, eles podem ali causar todos os seus desmandos, né? O regime totalitário, ele precisa de um inimigo. Sem inimigo, não existe um regime totalitário, né? Hitler elegeu os judeus. Aqui no Brasil, por exemplo, na ditadura, o risco era o comunismo. Eu lembro que tinha uma expressão que era muito marcante, que era assim: os comunistas são comedores de criancinhas. Isso assustava as pessoas. E vejo que tem candidatos ainda hoje que conseguem ganhar uma eleição falando desse fantasma do comunismo. Então, não e assim, esse inimigo, ele é imaginário no sentido de ser inimigo. Não é que o grupo não exista. Os judeus, eles existiam, mas eles não eram um inimigo da Alemanha. Mas Hitler os elegeu como inimigo. Então, esse inimigo tem que estar sempre à espreita. Ele tem que sempre estar por ali. Então, o regime autoritário, ele nasce muitas vezes. E aqui, especificamente, o totalitarismo. O totalitarismo, ele nasce na democracia, e quando ele chega ao poder, ele pode causar estragos assim que vamos precisar de um outro modelo democrático para poder restaurar aquilo que talvez um dia a gente tivesse. Eu lembro que o Vladimir Safatli, ele fala muito da questão de que nunca existe, a gente não pode exigir uma coisa que nunca existiu no Brasil, que é a democracia. Você tem democracia territorializada. Você pode ter a democracia no teu bairro, dentro do teu condomínio, mas tu não tens uma democracia ampla. E às vezes eu paro para questionar o seguinte: a democracia sempre foi excludente, desde a Grécia Antiga, sempre foi excludente, né? Mulheres não participavam, estrangeiros, escravos. Então eu acho que a democracia é exatamente isso. A democracia é esse modelo mesmo, que vai proporcionar exclusão e às vezes até vai permitir com que um regime autoritário chegue ao poder. Então o Churchill falava assim, né? A democracia é o pior dos modelos, exceto todos os outros. Veja, não estou sugerindo um outro modelo, mas eu acho que assim, nós não temos uma experiência de democracia plena. Talvez isso fique no campo da utopia. É um grande desafio. Uma das coisas que a gente sempre conversa aqui, inclusive o Vladimir, quando esteve aqui, ele falou exatamente isso, né? Que você tem democracias e democracias. Você tem, na periferia nunca houve democracia, né? As pessoas sempre cumpriram o toque de recolher, não pode ficar até mais tarde, quando fica, são violentadas. Bom, professor, deixa eu fazer um intervalo, a gente está conversando com o professor Hugo Leonardo Cavalcante, a gente está falando um pouco sobre o processo histórico brasileiro, sobre as nossas democracias, falando um pouco também dos regimes autoritários e como é que a gente chegou até aqui, né? Eu acho que a gente vai sentir muita vergonha daqui a uns 10 anos quando a gente olhar para trás e sentir que a gente está passando por esse momento e tem muita gente
louvando este momento, né? Então nós vamos sentir muita vergonha desse momento que a gente está vivendo. É um minutinho só, daqui a pouquinho nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com o professor Hugo Leonardo Cavalcante, a gente está falando um pouco do processo histórico brasileiro, né, nos processos históricos, como diz a Lilian Schwartz, né? A gente foi cunhado num estado de violência e a gente continua repetindo ele até hoje. Professor, como que a gente, dentro desse processo histórico, a gente tem a vida controlada desde sempre? Como é que a gente pode pensar nesse controle, esse controle externo? Eu lembro também, quando eu li a teoria da dependência, né? Na época que o Fernando Henrique ele escrevia algumas coisas muito parecidas com o Florestan Fernandes, e ele fala da teoria da dependência, que o país, o Brasil e os países periféricos atrairiam para si as atividades de riscos, né? Aquelas atividades que colocam as pessoas em risco, que coloca toda a sociedade em perigo, porque os grandes centros, né, os países, vamos dizer, colonizadores, os países hoje tidos como ricos e primeiro mundo, sempre colocam nos países de terceiro mundo e nos países abaixo do terceiro mundo as atividades de risco que põem em risco a sua própria população e sociedade. Nós podemos dizer que o nosso processo histórico, tanto de liberdades individuais, garantias também fundamentais, está muito alicerçada nessa coisa também, nessa ideia do periférico, né? Ou seja, aquilo que é de domínio, que precisa ser estudado como domínio civilizatório, é uma coisa que historicamente que tem sido aplicado na América Latina. Essa pergunta é porque a gente vê agora, por exemplo, a Operação Lava Jato. Todos nós sabemos que tem dedos de atores estrangeiros na Operação Lava Jato, principalmente nos Estados Unidos, por causa do pré-sal e por causa das riquezas e por causa desse crescimento social que estava havendo naquele momento, e também pelo alinhamento do Brasil com os BRICS e com a Rússia. A gente vai viver isso a vida inteira? Eu não vejo sinais de que estaríamos num caminho de emancipação. Até hoje não vi esse sinal, infelizmente. Você deve lembrar, Ederson, e o público que está assistindo, que aquelas pessoas durante o domínio do Império Romano que estavam fora, eles eram chamados de bárbaros. E a gente até hoje tem a conotação de que ser bárbaro é ser mal educado, intransigente, estúpido, grosseiro, violento,
quando na verdade não tem nenhum tipo de relação, né? Então, estar fora do domínio do centro, né, ou estar na periferia, foi o termo que você utilizou, parece algo extremamente histórico, né, nos processos de colonização, nos processos de exploração. Eu nem gosto muito do termo colonização. Acho que o termo mais exato seria exploração, né? Que países da Ásia, da América e da África sofreram e sofrem, muita gente ainda sofre disso. Eu vejo muita gente vendo grandes magnatas, né, do Vale do Silício, milionários, como se fossem exemplos a serem seguidos, mas eu queria saber dessas pessoas se elas sabem quantas pessoas precisaram morrer na África para conseguir pegar a matéria bruta que eles utilizam, por exemplo. É como se essas coisas ficassem veladas, né? Para você falar de um país como o Brasil, quantas pessoas sofreram para isso aqui se tornar uma sociedade, né? Quando você fala, né, aquilo que nos sobra, que nos resta, se você for para a Europa, ainda nos dias de hoje, quem faz o subemprego são os estrangeiros, principalmente os ilegais. Eu sei disso que eu morei fora. E por que, então, o país não expulsa essas pessoas que estão lá? Porque se tirarem elas, as pessoas que são de lá não vão fazer esse serviço. Então, se você vai para a Europa, quem você vai ver entregando jornal, lavando carro, trabalhando em café, vão ser brasileiros e africanos, principalmente. Então, não é só dentro do nosso espaço que somos periferia. Nós também somos párias quando estamos em território deles, né? Então, esse processo, eu nunca percebi um caminho outro que não da continuidade dessa vigilância, né? O Foucault, quando escreve a obra Vigiar e Punir, ele fala desses mecanismos de docilização do corpo, né, de domesticação do corpo. Veja que a estrutura de uma sala de aula representa muito bem isso, né? As pessoas sentadas, olhando para frente, acumulando um monte de informação, mas participando pouco, né? O George Orwell, quando escreve a obra 1984, né, que ele escreve ali uma distopia, onde o mundo seria vigiado pelo grande irmão, você passaria por um processo de lavagem cerebral assim, gigantesca. E só mais uma referência, que é um livro recém-lançado da Shoshana Zuboff, A Era do Capitalismo de Vigilância, né? Ou seja, nós sempre fomos vigiados por meios diferentes. Seja isso, olha só o que apareceu. Seja, por exemplo, durante as navegações, seja na exploração econômica, seja agora pelo mundo virtual. E aí a gente passou de um processo onde nós éramos produtores, nos tornamos consumidores e agora nós somos o próprio produto, né? E a Shoshana, ela fala muito isso, ela fala dos mecanismos de funcionamento das redes sociais, né? Veja, não é dizer assim, quando eu paro uma imagem, aquela imagem vai se reproduzir por algoritmo. Não é isso. Quem fala isso é o Yuval Harari, o historiador. O que ela está falando ali é o que está por trás de como tudo é feito para se concretizar esses mecanismos de dominação virtual. Então, eu acho que muda apenas o método, mas, assim, a essência é a mesma. A essência do controle, da vigília e da dominação continua muito forte, só que por aparelhos distintos. E aí, já que você entrou nessa seara, eu queria continuar nesse pensamento de Michel Foucault, quando ele fala do controle do Estado, né, sobre os nossos corpos, né, que vai determinar as suas ações e o que você deve fazer, o biopoder é uma das coisas que a gente discute muito aqui também. Que hoje está nas mãos das corporações que valem muito e valem mais do que os estados, como disse aqui o Rafael Valim, né? E aí eu queria te perguntar, professor, como é que esse controle social através dos nossos corpos, que essas corporações, além de dominar os nossos corpos, com os nossos desejos, né, com os algoritmos e tal,
hoje a gente percebe uma atuação muito forte dela dentro do próprio Estado, né? Então, você tem o próprio Uber, a uberização das relações, né? Um individualismo muito grande também, e esse controle do desejo do sujeito, né? Esse projeto de dominação, e aí já civilizatório mesmo, né? Como império, né? E aí vindo pelos algoritmos das grandes corporações que estão completamente ligados aos países exploradores, dominadores, né? Esse processo histórico que está começando agora mesmo, né, dessa forma mais digital, ele é também um desafio para todos nós, assim, que temos um pensamento crítico, que a gente percebe, você percebe na sala de aula, por exemplo, como que esses controles estão cada vez mais amplificados. Como é que a gente vai trabalhar isso, professor, assim, principalmente no campo que você atua muito bem, que é o campo da história, o campo do pensamento reflexivo, do pensamento crítico? Como é que você pensa tudo isso e como é que a gente pode achar um norte nesse sentido? O Karl Marx ele tem uma expressão que dizia o seguinte: não é a nossa consciência que determina o mundo, mas é o mundo material que determina a nossa consciência, né? Trazendo para os dias de hoje, a nossa consciência ela está sendo determinada por esses aparatos técnicos, principalmente no campo virtual. E eu acho que tem uma eficiência maior pela velocidade e pela quantidade de pessoas que elas são, digamos assim, dominadas por esse uso. Eu vejo muita gente que culpabiliza os jovens como se eles, digamos assim, fossem zumbis da modernidade, da tecnologia. Mas eu percebo isso em todas as gerações. Nos adultos, nos mais velhos, nos jovens. Eu acho que isso não é uma coisa exclusiva dos jovens. E eu acho que a gente está perdendo a capacidade de escuta. Às vezes eu converso com uma pessoa e ela não precisa mais estar com o celular na mão, não precisa. Mas eu converso com ela e ela não consegue ter concentração no que eu estou falando. Porque aquilo que ela visualizou nas redes sociais toma o tempo dela, mesmo sem ela estar nas redes sociais. Então esse impacto ele é muito forte, ele é muito violento. E a gente está perdendo essa capacidade de escuta. Eu acho que um dos processos que não precisa ser acadêmico, que nós podemos fazer, é fazer isso que estamos fazendo aqui. Você fala, eu escuto, eu falo, você escuta. Escutar não é ficar numa situação de passividade, mas é ir de encontro ao outro. Então, quando você fala, eu estou prestando atenção naquilo que você está falando para poder formular um questionamento, uma resposta, mas também eu estou tentando compreender toda essa dimensão que a sua fala traz. Então, quando você tem essa preocupação, né, que é você se antecipar àquilo com que você vai se ocupar, que é a pré-ocupação, eu acho que poderia ser um caminho, é escutar. Não sei se hoje haveria a possibilidade de você dizer assim para alguém, use menos o celular. Eu lembro que há 5, 4 anos atrás, existia uma lei, pelo menos aqui, existia uma lei municipal que os alunos não podiam usar celular. Não existe, não tem mais essa lei. Hoje até incentiva-se o aluno a usar o celular. Foi tipo assim, a gente perdeu. Não tem como evitar o uso. Então, já que eles vão usar, pelo menos vamos dizer que o celular é para pesquisa. Mas todo mundo que está envolvido na área da educação sabe que mesmo que o aluno use o celular para pesquisa, em algum momento ele vai entrar numa rede social, ele vai pedir o celular para fazer pesquisa, mas ele vai estar usando para outros fins. Então, assim, eu acredito que o uso desse aparato tecnológico, ele veio mais bem equipado, ele veio mais bem preparado. E, assim, eu acho que o tipo de dominação que ele traz hoje sobre nossas mentes, ele é mais efetivo do que existia antes. Porque é um controle do corpo, mas é um controle também da nossa mente. Nos controla o tempo inteiro. Veja que, para você exercer seu trabalho, você precisa estar conectado, você tem que conversar com as pessoas, às vezes você não tem tempo, mas, assim, é uma coisa que se tornou imprescindível. Mas as pessoas estão tornando isso
como, digamos assim, algo essencial. Eu dificilmente vou a um ambiente, seja restaurante, um bar, qualquer ambiente, em que as pessoas não estejam o tempo todo usando celular. A gente gerou uma necessidade que antes de se alimentar do prato que eu peço, eu preciso tirar uma foto e publicar, porque eu preciso anunciar o mundo onde eu estou, o que eu estou fazendo. E essa exigência, ela não foi imposta no sentido de dizer assim, vocês têm que fazer isso, mas você percebeu que todo mundo estava fazendo. E como eu quero fazer parte de um grupo, então eu também cedo a esse tipo de desejo. Você, na pergunta, falou de individualidade. Eu acho que o termo individualidade é muito mais uma expressão ilusória de perda de identidade. Eu acho que eles usam o termo individualidade para que eu me sinta como parte integrante desse processo, quando, na verdade, eu não faço parte. Eu perco a minha identidade, porque, no final das contas, eu começo a assumir vários personagens. Então, eu tenho um personagem de professor, eu tenho um personagem de marido, eu tenho um personagem de pai, eu tenho um personagem de amigo, eu tenho vários personagens, mas quem eu sou? Então, é provável que isso que eu chamo de personagem, que vem da expressão persona, que significa máscara, é o que estão dizendo para mim que é minha individualidade. Mas quando eu me encontro só, aquele momento que eu tenho comigo mesmo, é quando eu me deparo com a minha identidade. E eu não consigo mais encontrar a minha identidade. E talvez eu nunca tenha tido. Porque sempre foram os outros que determinaram aquilo que eu deveria ser. E aí você começa a pensar como isso é mais difícil para certos grupos. Como as mulheres, por exemplo. Em que a Simone de Beauvoir, por exemplo, uma existencialista, diz que a existência precede a essência, né? Uma frase de Sartre, mas ela, como existencialista, concorda com isso. Mas em relação à mulher, ela não pôde exercitar sua existência, porque ela sempre foi determinada pelo homem. Mas quem precisa falar sobre isso são as mulheres. Então, se eu quero entender o que é o universo feminino, eu tenho que escutar uma mulher. Eu não tenho propriedade para falar sobre isso. O que eu posso fazer é ter o meu papel de escuta, aprender e fazer aquilo que é possível dentro das minhas limitações. Se eu quero entender o que é o racismo, eu preciso escutar a pessoa que sofre o racismo. Porque, além da experiência e da vivência que ela tem, ela se debruça sobre isso. Se eu quero falar sobre racismo, eu tenho que escutar o Renato Nogueira. Eu tenho que escutar a Jamila Ribeiro. Porque eles têm a experiência, eles têm o ensinamento, eles têm o estudo, eles têm a pesquisa. Então, eu, no meu papel do ouvinte, eu aprendo com eles. Então, eu acho que uma das coisas que nós devemos fazer nessa sociedade que é tão manipulada, dirigida e determinada, é a gente dar esse lugar de fala, porque uma coisa, infelizmente, que eu percebo, Ederson, é que meus alunos me escutam muito mais falando sobre feminismo, mas não suportam que uma mulher fale. Eles não suportam quando uma mulher fala sobre os direitos dela, mas quando eu, que sou homem, falo, eles me escutam. E isso é muito marcante, porque era para escutar a mulher. E não é o caso de ser professor deles, não é isso. É o fato de ser um homem falando sobre uma temática em que as mulheres têm uma propriedade muito maior para falar. E aí, quando você vai para as redes sociais, pronto. Né? Aí é que um universo, né? Onde as mulheres são cada vez mais execradas, colocadas de lado. Então, esses meios tecnológicos de dominação, eles têm a dominação ampla sobre o ser humano, mas tem as dominações específicas, né? E isso me preocupa bastante porque, e principalmente nesse período, né, de grande utilização de notícias falsas, é que as pessoas estão cada vez mais se orientando não por aquilo que é verdadeiro, mas por aquilo que satisfaz a vontade deles, né? Isso eu acho muito perigoso. Bom, como você tocou nesse assunto, principalmente da violência contra as mulheres, contra as pessoas negras também,
eu queria emendar uma pergunta que é o momento que a gente está vivendo de retrocesso, né? Também eu enxergo que a sociedade também ela tem essa característica, né, de dar um passo para frente, 2 passos para frente, 1 passo para trás, e a gente vai tentando construir uma sociedade um pouco melhor, né? Como é que a gente pode entender esses retrocessos, professor? Principalmente quando a gente percebe, esse ciclo, né, de violências, né, violências contra as pessoas negras, violências contra os transexuais, contra as mulheres transexuais. Eu lembro que na fala da Duda Salabert aqui no programa, ela falou uma coisa muito importante, que várias coisas, obviamente, mas teve duas frases que ela me deixou ao longo do tempo, né, desse tempo todo que ela esteve aqui, muito inculcado, e eu sempre repito essas falas dela, que o IDH de uma pessoa transexual é de 35 anos, né, menor do planeta. Parece a idade média, né? E ela fala uma coisa interessante, que o direito das pessoas, ele não é lhe dado. Ninguém vai te dar nada. Ninguém vai te dar a sua liberdade, ninguém vai te dar a sua dignidade, seu direito. Você tem que conquistar ela, né? E essa pergunta em cima do retrocesso, que é uma pergunta bem reflexiva que eu queria fazer para você, é se nesse processo cíclico de violência que a gente vive, esses retrocessos que nos trazem, nos alertam e nos deixam ariscos, né, para continuar lutando por essas liberdades, essas garantias individuais e fundamentais, essa evolução social, tanto das pessoas negras quanto dos transexuais, todas as minorias. Está por aí, professor? Ederson, eu não vejo retrocesso, eu vejo uma continuidade das práticas de violência. Porque quando a gente fala de retrocesso, parece que a gente chegou num ponto que estava bom e piorou. Eu acho que agora está sendo mais divulgado, né? As mídias sociais também têm essa capacidade de desvelamento das práticas. Então, não é que a mulher, ela pode, por exemplo, isso é dado estatístico, né? Durante a pandemia ela sofreu mais violência, né? Feminicídio, violência doméstica. Mas ela sempre sofreu ao longo de 3.000 anos, né? Pessoas negras sempre sofreram preconceito. Então, uma perspectiva minha, eu não vejo que seja um retrocesso. Há uma continuidade desse uso da violência contra esses grupos. E por isso que os movimentos sociais são importantes justamente para combater, como você falou, né, não é dado. E para essas pessoas, além de não ser dado, é dificultado o acesso ao direito. E a questão das trans, eu já fiz pesquisa com as trans, e quando elas descrevem quem é o público que procuram as trans, no caso, que só podem fazer programa, porque parece que elas não são aceitas na sociedade, são raras as que você vê, como, por exemplo, uma professora, alguém que trabalha numa loja. Então, às vezes, o que vai caber para elas, muitas vezes, é a prostituição. E o tipo de cliente que elas recebem, e aí eu não vi surpresa nenhuma nisso, são homens casados, dos 20 aos 35 anos, e muitos deles, quando você entra no perfil, são os conservadores, né? O grande público vai ser esse. No caso específico das trans, eu percebo que a violência propagada contra elas é um sintoma de identificação. A pessoa que procura uma trans para ter uma relação sexual se satisfaz por algum tipo de desejo, obviamente, mas a pessoa que procura trans para agredir, para violentar e para matar é um processo de aproximação. O Flávio Gikovati, que é um psicanalista que falecido já, ele dizia que o amor e o sexo têm uma relação muito próxima. Então, se eu não posso fazer uso do corpo enquanto desejo, eu uso esse corpo enquanto destruição.
Então, eu destruo o objeto do meu desejo. Então, eu acho muito plausível que as pessoas façam uma relação entre a homofobia e a homossexualidade. O homofóbico, ele precisa, é uma patologia, ele precisa se aproximar do gay, da trans, porque ali é o objeto de desejo dele. Ele sente atração, mas ele não pode revelar isso, porque, afinal de contas, ele foi educado numa sociedade extremamente misógina. Então, ele tem que mostrar que tem poder. Então, mas ele também não consegue ficar longe. Não é a pessoa que diz assim, eu não tenho nada contra a pessoa de um lado e eu do outro. Não, ela precisa se aproximar do objeto de desejo. Mas como ela não pode realizar o desejo que tem sexual, então ele agride, ele violenta e ele mata. E outra expressão que eu nunca compreendi é a pessoa que diz que não tem preconceito e coloca a adversativa mais. Mas, colocou esse mais, o resto da frase já não faz sentido, porque a pessoa com certeza vai ter preconceito. Veja, é improvável que você vive no Brasil uma sociedade estruturalmente racista, estruturalmente misógina e conjunturamente, porque a homoafetividade por muito tempo foi escondida, o que você vai ter ali é um processo de desconstrução. Nós fomos criados desse jeito. Então, o que nos cabe agora é desconstruir. É o que nos resta, a partir da educação, da crítica, né? É a possibilidade que eu vejo. E eu vou me desconstruir escutando essas vozes que precisam ser ouvidas. Muito bem. Deixa eu fazer mais um intervalo. Vou fazer o último intervalo aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está fazendo essa entrevista super bacana com o professor Hugo Leonardo Cavalcante. A gente está falando um pouco. Já fizemos uma viagem aqui do primeiro para o segundo bloco, né? E vamos voltar daqui a pouquinho, falando um pouco mais de história, da vida humana e da convivência em sociedade, né? Que é um desafio para todos nós. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta com a parte final dessa entrevista. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos e hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. De volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Professor, eu queria, para a gente poder encerrar esse programa, eu queria te perguntar por que a gente sofre hoje com o apagamento da nossa história. Eu acho que existem mecanismos conscientes de tentativa de apagamento, principalmente quando parte de um representante político. Porque uma coisa é uma pessoa que, digamos assim, não seja pública fazer um tipo de manifestação dessa ordem. Mas quando você tem representantes políticos, representantes religiosos, né, que incentivam esse apagamento, não declarado, assim, porque eles não usam um termo,
Mas, por exemplo, eu já vi um representante religioso dizer que mulher ela só precisa estudar até o ensino médio. Ela não precisa fazer faculdade, porque faculdade é coisa de homem. Isso eu não escutei na década de 80, não. Eu escutei esse ano. Né? Quando um político, por exemplo, diz assim, não precisa vocês se interessarem por política. Deixe que nós resolvemos a política. Então, o apagamento da história vem muito também por esses atores que deveriam reavivar a história, né? Eu acho que a tentativa é, vamos fazer esquecer, por exemplo, da escravidão, vamos fazer esquecer dessas pautas, como se, em algum momento, pudesse existir na nossa sociedade um tipo de lavagem cerebral coletiva onde ninguém mais poderia citar. E aí, isso é muito a obra de George Orwell, 1984, onde você é induzido o tempo todo, existe até um chamado Ministério da Verdade, né? Você é induzido o tempo todo a propagar aquilo que o grande irmão diz como uma verdade absoluta. Então, um processo de alienação. Como existe a resistência, né? Existem os movimentos, existem atores, por exemplo, atores políticos que não deixam que essas coisas sejam esquecidas, eu acho que isso é impossível. O esquecimento não vai existir nesse sentido. Mas há sempre uma tentativa de regimes autoritários ou de políticos que, mesmo numa democracia, usam táticas totalitárias, né, táticas autoritárias, né? Apesar disso, a nossa história não é apagada, até porque toda a conversa que nós tivemos aqui hoje só foi possível justamente por esse aparato histórico, filosófico, político. Então, para apagar isso, teria que ser um movimento, digamos assim, extremamente radical e de destruição. Seria cenário pós-apocalíptico. Eu não acredito que isso seja possível, mas, assim, vão tentar fazer o tempo inteiro, principalmente com as novas gerações. Veja a grande perseguição que existe às disciplinas de filosofia e sociologia no ensino médio. Então, por essa gente, só existiria ensino técnico. E aí você ia formar uma sociedade de robôs que iriam apenas reproduzir aquilo que lhe era ordenado. Eu acho que esse é o grande sonho de qualquer político autoritário, né? Qualquer político fascista gostaria que as pessoas esquecessem da sua história e que apenas fizessem aquilo que eles mandam. Então, esse tipo de governo, ele não quer um mundo onde só vivam pessoas que pensem como ele. Esse tipo de governo quer pessoas que pensem diferente, que é para ele poder executar toda a sua perversão na destruição do oposto, na destruição do diferente. Muito bem. Bom, gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Espero que todos tenham gostado. Professor, muito obrigado por essa aula aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. E nós ficamos, assim, muito honrados, eu fiquei muito honrado, muito satisfeito e muito feliz com essa pauta. Muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço o convite, Edson. Foi muito bom conversar contigo, te escutar, porque às vezes a pessoa vê o entrevistador e acha que ele está ali apenas fazendo pergunta, não, mas ele está formulando, ele está pensando junto, e foi um prazer enorme participar. Muito bem, gente, um grande abraço, voltamos amanhã, ficamos por aqui, voltaremos amanhã com mais um programa Cultura Geral super especial. Um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.